Devocional de Leonard Ravenhill, capítulo 1 do seu livro Por que Tarda o Pleno Avivamento. Com tudo que possuis, adquire a unção. Na igreja moderna, a reunião de oração é uma espécie de Cinderela. Essa serva do Senhor é desprezada, desdenhada, porque não se adorna com as pérolas do intelectualismo, nem se veste com as sedas da filosofia, nem se acha ataviada com o diadema da psicologia, mas se apresenta com a roupagem simples da sinceridade e da humildade, e por isso não tem receio de se ajoelhar. O mal da oração é que ela não se acha necessariamente associada a grandes façanhas mentais. Não quero dizer, porém, que se confunda com a preguiça mental. A oração, ela só exige um requisito: a espiritualidade. Ninguém precisa ser espiritual para pregar. Isso é, a preparação e pregação de um sermão perfeito, segundo as regras da homilética e com a exatidão exegética, não requer espiritualidade. Qualquer um que possua memória, vasto conhecimento, forte personalidade, vontade, autoconfiança e uma boa biblioteca pode pregar em qualquer púlpito hoje em dia. E uma pregação dessas pode sensibilizar as pessoas, mas a oração ela move o coração de Deus. A pregação toca o que é temporal, já a oração o que é eterno. O púlpito pode ser uma vitrine para expormos nossos talentos e a nossa performance. Já o aposento da oração, pelo contrário, ele desestimula a vaidade pessoal. A grande tragédia de nossos dias é que existem muitos pregadores sem vida no púlpito, entregando sermões sem vida, a ouvintes sem vida. Que lástima! Tenho constatado um fato muito estranho que ocorre até mesmo em igrejas fundamentalistas: a pregação sem unção. Mas o que é unção? Não sei, mas sei muito bem o que não é ter unção. Ou pelo menos sei quando não estou ungido. Uma pregação sem unção mata a alma do ouvinte, em vez de vivificá-la. Se o pregador não estiver ungido, a palavra não tem vida. Pregador com tudo que possui adquire a unção. Irmãos, nós poderíamos ter a metade da capacidade intelectual que possuímos se fossem 2 vezes mais espirituais. A pregação é uma tarefa espiritual. Um sermão gerado na mente só atinge a mente de quem ouve. Mas a pregação gerada no coração chega ao coração. Um pregador espiritual, sob o poder de Deus, produz mentalidade espiritual em seus ouvintes. A unção não é uma pombinha mansa esvoaçando a janela da alma do pregador. Não. Pelo contrário, temos que batalhar por ela e conquistá-la. Também não é algo que se aprenda. É bênção que se obtém pela oração. Ela é o prêmio que Deus concede ao combatente da fé, que luta em oração e consegue a vitória. E não é com piadinhas de tiradas intelectuais que se chega à vitória no púlpito, não. Essa batalha ela é ganha ou perdida antes mesmo de o pregador pôr os pés lá. A unção é como uma dinamite. Não é recebida pela imposição das mãos, nem tampouco cria mofo se o pregador for lançado numa prisão. Ela penetra e permeia a alma, abrandando-a e temperando-a. E se o martelo da lógica e o fogo do zelo humano não conseguirem quebrar o coração de pedra, a unção fará. Que febre de construção de templos estamos presenciando hoje. No entanto, sem pregadores ungidos, o altar dessas igrejas não verá pecadores rendidos a Cristo. Suponhamos que todos os dias diversos pescadores saiam para o alto mar com seus barcos, levando os mais modernos equipamentos que existem para o exército desse ofício, mas retornem sempre sem apanhar um só peixe. Que desculpa poderiam dar para tal fracasso? No entanto,
É isso que acontece nas igrejas. Milhares delas estão abrindo as portas dominicalmente, mas não veem conversão. Depois tentam encobrir sua esterilidade interpretando textos bíblicos a seu bel prazer. Mas a Bíblia diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. E o mais triste em tudo isso é que o fogo que deveria haver nesses altares encontra-se apagado ou arde em combustão muito lenta. A reunião de oração está morrendo ou já morreu. Com a atitude que temos em relação à oração, estamos dizendo ao Senhor que o que Ele começou no Espírito, nós terminamos na carne. Qual é a igreja que pergunta a um candidato ao ministério quanto tempo ele passa diariamente em oração? A verdade é que o pregador que não passa pelo menos 2 horas por dia em oração não vale um vintém, por mais títulos que ele possua. A igreja hoje se acha como a que, postada na calçada assistindo, entra aflita e frustrada à parada dos maus espíritos de Moscou, que marcham pomposamente no meio da rua, respirando ameaças contra tudo o que é amável e de boa fama. Além disso, no lugar da regeneração, o diabo colocou a reencarnação. No lugar do Espírito Santo, os espíritos guias. No lugar do verdadeiro Cristo, o anticristo. E o que a igreja tem contrapor aos males do comunismo? Onde está o poder espiritual? A impressão que se tem é que, ultimamente, uma forte sonolência tomou o lugar da oposição religiosa, nos púlpitos e também nas publicações evangélicas. Isso. Quem hoje batalha diligentemente pela fé, que em vez por todas foi entregue aos santos. Onde estão os combatentes divinamente ungidos nos púlpitos? Os pregadores que deveriam estar pescando homens parecem estar pescando mais o elogio deles. Os que costumavam espalhar a semente agora estão colecionando pérolas intelectuais. Imagine só semear pérolas num campo. Chega dessa pregação estéril, espiritualmente vazia, que é ineficaz porque foi gerada num túmulo e não no ventre. E se desenvolveu numa alma sem oração, sem fogo espiritual. É possível alguém pregar e ainda assim se perder? Mas é impossível orar e perecer. Se Deus nos chamou para o seu ministério, então, prezados irmãos, insisto em que precisamos de unção. Com tudo que possuis, adquire a unção. Senão, os altares vazios das nossas igrejas serão exemplos vivos. Das nossas igrejas serão exemplos vivos do nosso intelectualismo ressequido. Nossas orações precisam ser apoiadas numa energia que nunca esmorece, numa persistência que não aceita não como resposta e numa coragem que nunca se rende. E.M. Bound. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas 20. Se pudéssemos sentir-nos mais preocupados com o estado de inanição em que se encontra hoje a causa de Cristo na terra, com os avanços do inimigo em Sião e com a devastação que o diabo tem efetuado nele, mas infelizmente um espírito de indiferença vem imobilizando muitos de nós. A.W. Pink. A oração era de seu interesse máximo. O biógrafo de Edwin Payson. Tenho passado dias e até semanas prostrados no chão, orando silenciosamente ou em voz alta. George Whitefield. Todo sacrifício ou todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Nenhum coração pode desenvolver-se bem sem muita comunhão íntima com Deus.
Não existe nada que possa compensar a falta dessa comunhão. Baird: a impressão que tive foi que ele havia subido para o céu e se achava imerso em Deus. Muitas vezes, após terminar seu momento de oração, ele estava branco como o cal da parede. Isso é um comentário de um amigo de Terstein após um contato com ele em Cronenberg.